Bom dia. Graça e paz, queridos. É bom estar aqui. É bom estar com vocês. É bom a gente ter esse tempo junto, compartilharmos, conhecermos da vontade de Deus e sermos instrumento da sua justiça neste mundo. É extremamente importante, é urgente. Assim, nós precisamos ser diligentes no querer e no buscar o conhecimento da vontade de Deus, para a gente ser o instrumento que Ele deseja que nós sejamos. Isso é extremamente importante, isso é crítico na nossa vida, e a gente precisa aprender sobre isso. Deus falando com Jeremias, e o que a gente precisa entender que não é diferente conosco, ele diz assim, lá em Jeremias 1, verso 5, fala assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Quando nós entendemos o nosso papel, quando nós entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós entendemos que na realidade Deus nos constituiu como sacerdotes, como reino de sacerdotes, como um povo santo, como profetas para este mundo. Somos a igreja, somos responsáveis por revelar Deus. Toda a nossa vida, todo o propósito da nossa vida deve ser calcado neste entendimento. Não existe outra razão do nosso viver, não existe outra razão do querer de Deus para as nossas vidas que não seja revelarmos este Deus, o nosso Pai, ao mundo. Por isso, lá em 1 Pedro 2,9, ele fala acerca disso, que ele nos fez um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de sua propriedade, para proclamarmos as virtudes de nosso Deus. E a gente precisa entender que esse é o papel da igreja. E o papel da igreja, conforme Paulo escreve lá em Efésios, fala acerca de que o papel da igreja é revelar, é manifestar a multiforme sabedoria de Deus ao mundo. Qual o propósito da igreja? É este. Qual a razão do nosso viver? É este. Qual a nossa vocação? Andarmos de modo digno deste chamado, dessa vocação. Deus nos capacitou, nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. E a gente precisa entender que esse é o propósito. Mas a gente precisa compreender algumas coisas. E esse mês nós estamos tratando o quê? Da questão da oração, de aprendermos a descansar em Deus. E precisamos aprender a descansar em Deus. Mas precisamos entender quem nós somos em Deus para que nós não vivamos uma religião, não sejamos religiosos, mas que nós vivamos segundo a vontade de Deus. Em João, Jesus falando com os discípulos, fala: olha, eu já não chamo vocês mais de servos, mas de amigos, porque eu vos dei a conhecer a vontade do Pai. O que isso quer dizer? Servo olha tudo na perspectiva de serviço, de um serviço a realizar. Mas o que Deus quer é que a gente, na realidade, entenda a sua vontade, compreenda a sua vontade, e como Cristo, nós nos submetamos a essa vontade com alegria, entendendo que o nosso papel neste mundo é revelarmos o nosso Deus ao mundo. Nenhuma outra coisa temos que fazer. Amém? Por isso nós tratamos de alguns aspectos. Se eu preciso descansar, sim, eu preciso aprender a descansar. E o que é descansar em Deus? É a gente viver segundo aquilo que seja a vontade dEle. Certos de que qualquer coisa que nos aconteça, do que nós estejamos passando, das nossas lutas, dos nossos problemas, e das vitórias e derrotas e coisas, que faz parte da vida. E que nisso tudo Deus tem um propósito, que é qual? Revelarmos o seu reino neste mundo, revelarmos a Ele, manifestarmos a sua justiça, a sua graça. Para que a gente possa crescer, amadurecer e entender essa vontade. Por isso, o que nós falamos esse mês? Nós falamos, olha,
sobre a vontade de Deus, que é orar pela causa certa, que é um processo. A oração, nós falamos que é um processo de aprendizagem, de crescimento. Não me importa, eu posso orar de forma equivocada, mas à medida que eu vou crescendo, conhecendo e amadurecendo, desenvolvendo o relacionamento com Deus, a minha comunhão com Deus, eu vou entendendo que é uma forma que Deus tem para me falar, lembrar quem eu sou, porque nas minhas palavras proferidas eu vou parar, olhar aquilo que Ele fala e dizer, opa, peraí, eu não amadureci, eu não entendi, e a gente precisa entender isso, amém? Então isso foi algo muito importante, a gente precisa orar. O outro aspecto que nós abordamos foi a questão de desenvolver intimidade com Deus, ou seja, entre filhos e servos, nós precisamos entender que somos filhos, e que precisamos crescer, e a oração é um meio nós de desenvolvermos essa intimidade com o Pai, porque essa intimidade que desenvolvemos com o Pai, ela se expressa onde? Na minha comunhão, no meu relacionamento com os meus irmãos. Então, entendendo isso, eu começo a crescer e amadurecer, que só faz sentido proclamar as virtudes de Deus, ou seja, e as virtudes de Deus fala de quê? Fala de graça, de misericórdia, de compaixão, de bondade. Ela é resultante do quê? Da minha comunhão e da minha caminhada. À medida que eu desenvolvo, entendo e conheço o Pai, eu vou poder reagir e agir segundo aquilo que é a sua natureza, o seu caráter diante das pessoas. Por isso que Jesus disse, olha, a vida eterna está em quê? Lá em João 17:3, fala que a vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então não existe outra maneira de vivermos o reino de Deus, revelarmos e aprendermos a descansar, que não fazendo estas coisas, orando. É um dos aspectos extremamente importantes na nossa vida. E aí nós também discutimos uma questão da intercessão, ou seja, que é um dever de todo cristão. Eu interceder como sacerdote, somos uma nação de sacerdotes, interceder pelas pessoas, pedir a Deus em favor delas, dos irmãos e das pessoas que estão no mundo. O que isso vai fazer? Vai fazer com que Deus faça alguma coisa por essas pessoas? Não, na realidade Ele vai usar isso para que eu me converta a essas pessoas e aí eu faça alguma coisa por essas pessoas, para que elas possam crescer, amadurecer e conhecer também o Pai. Então a gente precisa olhar nessa perspectiva e entender o reino dessa maneira. E a outra coisa que nós falamos e discutimos esse mês foi acerca de orarmos por uma vida tranquila, que é aprendermos a orar pelas autoridades. E aí, à medida que a gente cresce nisso, aprende a fazer isso, o que nós vamos mudar? Nós vamos mudar as nossas atitudes. E aí nós vamos entender que o papel da igreja neste mundo é outro. E aí nós vamos nos empenhar e sermos diligentes neste processo, tanto do nosso crescimento, como do desenvolvimento da igreja, para que ela possa crescer e fazer aquilo que é o seu papel no mundo. Amém? Porque nós, juntos, formamos a Assembleia, a família de Deus. Deus não está olhando a nossa individualidade. Ele não fala da nossa individualidade, mas Ele fala do nosso compromisso pessoal, em favor da sua vontade, para que esse compromisso pessoal se expresse por meio da igreja, da sua família. E o grande aspecto e aspecto mais importante que a gente precisa entender, que a oração é um dos fundamentos da nossa vida que nos conduz neste processo. Amém? Por isso, assim, quando a gente fala, o que sustenta a nossa fé? A palavra de Deus diz que o justo vive por fé. O que sustenta a nossa fé? O que faz com que nós cresçamos e amadureçamos na fé? Nós sabemos que a fé ela vem pelo conhecimento da palavra de Cristo, ou seja, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos. Então, um dos fundamentos da nossa fé, da nossa vida espiritual, é a palavra. Qual é o outro tripé deste processo? É a oração. E qual é o outro tripé que dá sustentação e assegura que nós iremos amadurecer na fé? A comunhão. Porque por isso nós não podemos deixar de congregar, de estar juntos.
é um saco muitas vezes? Nós entendemos que sim, porque é difícil relacionamento, é difícil desenvolver a comunhão e nos relacionarmos com as pessoas. Por quê? Porque nós não entendemos o que elas querem, nós não entendemos o que elas muitas vezes desejam, e as pessoas também não nos compreendem. E sem contar ainda que nós pensamos de forma diferente, agimos de forma diferente. Mas por que Deus coloca gente tão diferente junto, no mesmo lugar, e por que Ele faz isso? Para que nós entendamos e aprendamos, segundo a oração de Jesus em João 17, a sermos um. Por quê? Porque o ser um é estarmos unidos no mesmo propósito. E qual é o nosso propósito? Revelar Deus ao mundo. Então, existe outra razão do nosso viver? Não. Qual é a razão do nosso viver? Revelarmos Deus ao mundo. Então, eu vou estar imbuído de quê? Eu vou me empenhar pelo quê? Conhecer o Pai, conhecer da sua vontade, para que nós, como família, possamos revelar o Pai ao mundo. Essa é a minha vida, essa é a nossa vida. Então, qual é o nosso propósito? Fazer a vontade de Deus na terra, como ela acontece nos céus. Não é essa a oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que eu consigo amadurecer para fazer isso? Através da oração, através da palavra e da comunhão. E como eu faço isso? Começando, dando o primeiro passo, iniciando nessa jornada. Tem outro jeito? Não. Vai cair do céu? Não. Deus vai fazer alguma coisa para que eu faça isso? Não. O que Ele já tinha de fazer, Ele já fez. Isso que nós precisamos entender. Ele já nos resgatou, ou seja, enviou Cristo para que por meio da sua oferta, da sua morte, nós pudéssemos ser comprados para Ele, resgatados, e assim pudéssemos, através dessa obra na cruz, sermos justificados e assim reconciliados, e Cristo nos apresenta, mediante a sua obra, diante do Pai, na presença do Pai, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Depende de nós? Não, de Deus, do que Ele fez em nosso favor. O que nós precisamos fazer? Nos submetermos a Ele como Senhor, Salvador, e nos comprometermos com a sua vontade, porque comprometendo com a sua vontade, o que nós vamos fazer? Estarmos imbuídos de conhecer essa vontade, de crescer nessa vontade, para que nós, no corpo, desempenhemos o nosso papel e façamos a vontade do Pai. O que Ele quer que nós façamos? A sua vontade. Do que Ele se agrada? Que nós façamos a sua vontade. Do que Ele expressa que Ele se alegrava e se alegrava com Cristo? Porque Cristo fazia a sua vontade. O que Ele quer que nós façamos? Que nós sejamos como seu Filho Jesus, o Cristo. Que nós sejamos como Cristo, que nós sejamos o seu Cristo. Que nós o imitemos, que nós andemos neste mundo dessa mesma maneira. E dentro do processo de oração, o que a gente precisa entender? Que a oração me leva ao quê? A compreensão de quem é Deus, a conhecer a Deus e a desenvolver intimidade com Ele. E isso me leva a um processo de amadurecimento, de crescimento. O que a gente precisa entender é que, para eu fazer tudo isso, isso me ajuda em outros aspectos da minha vida, que é o aspecto importante, ou seja, eu preciso estar ligado em Deus. Se eu não estiver ligado em Deus, eu vou crescer? Não. Vou conhecer? Não. Vou aprender? Não. E aí nós temos e recebemos algumas instruções dos apóstolos, que estão nas cartas que eles escreveram no Evangelho. Então a gente aprende sobre isso, entende sobre isso e entendemos que se trata de uma jornada. Amém? Nós vamos fazer algumas leituras da Bíblia. Tá ok? Eu vou pedir que vocês me ajudem nessas leituras. Eu vou começar com 1 Pedro 5, 8 e 9, pedindo o Guilherme para ler. Quem vai ler Efésios 6, 10 a 18? Quem se dispõe a ler? Ou eu vou apontar? Quem lê? Paulo vai ler Efésios 6, 10 a 18.
Quem vai ler Gênesis 4:7? Vitor, você lê Gênesis 4:7? Beleza. E quem lê Tiago 4:7? Rafael, você lê? Beleza? Tiago 4:7. Tá ok? Então, o que fundamenta a nossa vida de oração? Ou seja, por que é importante eu orar? Nós precisamos entender isso. O que isso faz na minha vida? Qual é o impacto que isso traz? Sem o aspecto de falarmos do aprofundar na intimidade, de conhecer, de aprender a ser sensível àquilo que o Espírito está nos falando. Amém? Vamos lá, vamos começar. Começa com você, Guilherme. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém. Do que ele fala? Nós precisamos ficar alertas e vigilantes, porque o diabo está em derredor, está em volta, tentando nos enganar. Beleza? De que forma ele vai enganar? A gente vai conversar já sobre isso. Paulo, leia para nós. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. O que eu queria destacar dessa leitura são alguns aspectos. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Para quê? Para que a gente possa enfrentar aquilo que o diabo nos apresenta. Ou seja, nós lutamos contra o inimigo. E ele fala uma coisa: nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra uma forma de pensar, uma maneira de agir deste mundo, dos principados e potestades. E destacando um aspecto muito importante, ele fala de embraçar, ou seja, de pegar, de usar o escudo da fé para que a gente possa apagar os dardos inflamados do inimigo, do maligno. O que é abraçar o escudo da fé? A fé é o que nos sustenta, a fé é o que nos dá vida em termos de andarmos naquilo que seja a vontade de Deus, porque nós andamos não pelo que nós vemos, mas por aquilo que nós não vemos, na convicção daquilo que Deus fala, de suas promessas. Beleza? Então, olha, eu preciso estar alerta e vigilante, eu preciso me revestir da armadura de Deus para poder suportar justamente nos dias maus, e eu preciso, dentro da armadura, um destaque especial para o escudo da fé, porque é a fé que faz com que eu rejeite todos os dardos inflamados do inimigo. Beleza? Vamos ler lá em Gênesis 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, esse pedaço fala do quê? É daquela questão do Caim e Abel, das suas ofertas. Caim estava meio emburrado, meio lá com a cara coisa. O que Deus vira para ele e fala? Olha, o pecado está à tua porta. Cabe a ti dominá-lo. Beleza? Então, isso que ele falou para o Caim serve para nós. Beleza? Vocês lembram que o Caim cometeu o assassinato de seu irmão. Então, ou seja, ele cometeu o pecado. Então, o que nós precisamos entender são estes aspectos, que o pecado sempre está à nossa porta, sempre está ali, atento, ligadão, para que a gente possa cair. Por isso que a gente precisa deixar de estar ligado nas coisas deste mundo, na forma de pensar deste mundo, e estarmos ligados em
Deus, porque se estivermos ligados em Deus, na vida espiritual que Ele nos chamou, naquilo que Ele nos chamou para ser, nós não tropeçaremos em tempo algum. Aonde a gente lê sobre isso, e nós vamos ler hoje, lá em 2 Pedro, fala sobre isso. Leia Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Beleza, o que ele fala? Que se a gente se sujeitar a Deus, nós teremos condições de resistir ao diabo. Então, tem como eu resistir ao diabo sem estar sujeito a Deus? Não. O que é estar sujeito a Deus? É estarmos debaixo da sua vontade. De outra maneira? Não, não existe outra maneira, somente debaixo da vontade do Pai. Sujeito a Deus é submisso à sua vontade. É debaixo daquilo que Ele fala, daquilo que Ele nos mostra e nos ensina. Por obrigação? Não, como uma posição de filho que entende a vontade do Pai, que sabe que é o melhor para nós. Muitas vezes podemos ser até cabeçudos. Lembra daquela história do filho que um pai chegou para ele e pediu, olha, vá trabalhar na lavoura lá na videira, e ele falou assim, olha, eu vou, e não foi. E o outro falou, não vou, e foi. E qual fez a vontade do pai? O que falou que não ia, e foi. Nós podemos até ser cabeçudos e dizer não, mas nós precisamos aprender a submeter à vontade do Pai. Beleza? Então eu preciso estar alerta, eu preciso estar atenta a isso, porque se eu submeter a minha vida à palavra de Deus, à vontade de Deus, essa palavra vai me conduzir na vontade do Pai. Meu entendimento vai ser aberto, a minha compreensão das coisas serão iluminadas e eu viverei segundo aquilo que seja a perspectiva do Pai e não segundo a minha perspectiva, não segundo os meus desejos. O pensamento religioso, que normalmente a gente muitas vezes fala, ele fala do quê? Ele fala do pensamento natural, da forma de agir do homem natural. Só que o religioso, ele leva para uma perspectiva espiritual, etérea, algo que, um mundo que ele não consegue traduzir, mas ele sabe que ele precisa. E aí, o que ele faz? Ele busca Deus para quê? Para ter o problema resolvido, para ter uma questão, ou seja, se a vida não está boa, está cheia de problema, ele fala assim, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que encontrar aquelas pessoas, porque eu tenho que orar, eu tenho que prestar um culto a Deus, eu tenho que prestar um serviço a Deus, para que Ele se apazigue a sua ira e me dê uma vida tranquila. Então, isto é o que Deus quer para nós? Não. Podemos até ser trazidos para a família de Deus por causa disso. Mas a razão de permanecermos na família não é essa. E aí Ele ilumina o nosso entendimento. Queremos conhecer a vontade do Pai? Queremos. Desejamos conhecer essa vontade? Desejamos. Então Ele nos conduz nessa jornada. Deixarei de agir segundo o pensamento natural, segundo um pensamento religioso, aonde o que eu estou buscando é a minha salvação, resolver os meus problemas, resolver a minha situação, e Deus serve para isso, resolver o meu problema. Porque se eu servir, prestar um serviço para Ele, Ele vai ficar tranquilo, ficar calminho e vai me abençoar. É isso que Deus nos ensina na palavra? Não, não é. E nós precisamos crescer nisso. E a oração vai me conduzir nesse processo. Eu preciso estar vigilante, orando por causa disso, para aprender sobre isso, para compreender estas coisas, junto com a palavra e junto com a comunhão com os irmãos. Eu não faço isso só com oração. Só oração vai resolver a parada para mim? Não vai. Vai me conduzir para a maturidade? Não vai. Mas sem a oração e lendo a palavra e fazendo a comunhão, vai resolver também? Não. Por quê? Porque eu vou encarar sempre numa perspectiva equivocada. E eu não posso encarar o reino de Deus na perspectiva humana, pensamento natural. Porque o pensamento humano, ele é o quê? Animal, demoníaco e o que mais? Extremamente natural. E não tem nada a ver com a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, nós precisamos submeter a nossa vida à palavra. Porque a palavra lá em Hebreus fala o quê? Que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ao ponto de separar a alma de espírito e ver toda a motivação do nosso coração.
O que nós precisamos aprender a ver é a motivação do nosso coração. E à medida que eu caminho na oração e caminho na palavra, eu vou começar a compreender por que eu estou fazendo as coisas. Eu estou prestando um serviço a Deus, encarando tudo o que eu faço como um serviço, isso não está na vontade de Deus. Ele quer que eu faça as coisas, que eu trabalhe, que eu empenhe, mas como uma oferta, como uma alegria, com entendimento e compreensão da vontade de Deus. Não na perspectiva de receber algo, mas na perspectiva de ter entendido que eu já recebi tudo, que eu tenho tudo o que eu preciso, que eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos, que eu não preciso de mais nada. E que eu sou despenseiro de Deus, e por ser despenseiro de Deus, a minha vida é uma oferta em favor do outro, para que eu possa sacar dos celeiros de Deus e dar às pessoas aquilo que elas precisam, suprindo as suas necessidades. Isso é oferta, isso é perspectiva diferente. Não é perspectiva de serviço, de fazer para agradar a Deus e receber alguma coisa. Ou seja, eu não tenho carência. Por quê? Porque eu aprendi a andar de forma descansada em Deus, sabendo que já me deu tudo o que eu preciso, e tudo o que eu tenho é tudo o que eu preciso para viver a sua vontade. Amém? Crescendo nisso e amadurecendo, nós vamos ler algumas passagens, beleza? Então, que ações eu devo realizar? Como eu devo fazer este processo? Como é que eu aprendo a crescer e amadurecer? Nós vamos ler mais algumas passagens. Mateus, você pode ler uma para nós? 1 Tessalonicenses 5,17. E leia o verso 22 também. E quem fica com Colossenses 3, 5 a 10? Gabi, você pode? Eu estou falando fanho para chuchu. Aí, Helena, você lê então para nós? Lê? Beleza, ótimo. Já que a Gabi está fanha, não pode falar para a gente? Mateus, você pode imitar a Gabi, se você quiser falar fanho. É só o 17? Não, desculpa. Você vai ler o 17 e o 22 do capítulo 5. Tá. Só confirmar, Colossenses. Não, Tessalonicenses. O dela é Colossenses 3, do verso 5 ao verso 10. Beleza. Bora lá. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezais as profecias, examinai tudo e retenham o bem. Amém. O que ele está falando para fazer? Orar sem cessar no 17, no 22. O que ele fala no 22? Abster de toda forma de mal. Está claro isso? Agora, como é que eu oro sem cessar, hein? Já pensamos nisso? Pensamos acerca disso? Como é que a gente ora sem cessar? Que orar sem cessar é orar 24 horas por dia. A gente ficar de joelho ali no pé da cama e não vai fazer mais nada, só orar. É isso? E o que é abster de toda forma de mal? Não é nós rejeitarmos tudo que é mal, tudo que não é... O que é mal para nós? É tudo aquilo que não está alinhado com a natureza de Deus, o caráter de Deus, a razão e o viver de Deus. Então, tudo que for pensamento natural, tudo que for forma de agir segundo o pensamento natural, nós devemos nos abster. Isso está claro? E o que é orar sem cessar? É nós desenvolvermos uma consciência, um entendimento de que a gente está ligado em Deus, que a gente conversa com Ele o tempo todo, que a gente pode falar com Ele o tempo todo. Você aprenda a fazer isso, caminhando, dirigindo, em casa, no banho, onde for. Comece a conversar com Deus, coisa simples, um agradecimento, falar, oh Deus, a coisa está complicada aqui, não está? Faça essas coisas, comece a orar. Você vai desenvolver uma consciência, um entendimento de que você está em Deus, de que Ele está em você. O que isso vai te ajudar na jornada? Você vai ver que todas as vezes que você pisa na bola, eu falo, pisar na bola é pecar, e pecar é fazer qualquer coisa que não expresse fé, que não expresse a justiça de Deus, que não revela o caráter e a natureza do Pai, e pode ser até uma coisa boa, ou seja, eu fazer uma boa obra com a motivação errada, eu estou pecando.
Por quê? Porque o propósito é atingir a minha vida e não atingir aquilo que seja a vontade do Pai e fazer o Pai conhecido. Então, quando eu faço esse tipo de coisa, ou seja, tudo que é contrário à natureza de Deus e à vida de Deus, na realidade eu fiz sem pensar em Deus, achando que eu sou um indivíduo isolado e que não estou em Deus e não estou na família de Deus. Agora, quando nós começamos a ter a consciência que nós fazemos parte de um corpo, da família de Deus, e isso que nos ajuda muito é o orar sem cessar, isso vai nos conduzir ao quê? A uma consciência de família, e tudo que eu vou fazer pensando na vontade do Pai e no atendimento das necessidades e carências da família, para que a família cresça, para que a família amadureça. E aí eu vou entender que o amar implica em quê? Em ofertarmos as nossas vidas e entender que quando eu amo, eu não pratico nenhum mal contra ninguém. Beleza? Está claro isso? Amém? Vamos ler lá Colossenses 3, 5 a 10. Helena. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, nós precisamos fazer o quê? Nos fazer morrer a natureza humana, nos revestirmos do novo homem, e não devemos praticar as coisas que são pertinentes à natureza humana, o modo de agir do pensamento natural. Quando nós temos essa consciência e desenvolvemos essas questões na nossa vida prática do nosso dia a dia, na consciência de aonde nós estamos, em quem nós estamos e que nós estamos na presença de Deus, nós começamos a crescer e amadurecer e a agir segundo Deus. E não seremos instrumentos do diabo na vida das pessoas. Você pensa assim, mas eu posso ser instrumento do diabo na vida das pessoas? Posso. Quando é que eu posso ser? Quando eu não estou andando segundo aquilo que Deus me chamou para ser, como um novo ser, um ser espiritual, ligado nele, o tempo todo, pensando e entendendo quem eu sou nele. Por exemplo, quando Jesus pergunta acerca dele, de que as pessoas falavam acerca dele, ele ouviu o que os discípulos tinham falado, e Pedro falou que ele era o Cristo, o Filho de Deus, porque as pessoas falavam, é o profeta, é Elias, é não sei o quem, e Jesus virou para os apóstolos e perguntou, e vocês? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus virou para ele e falou, olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito. E logo depois Jesus começa a falar, olha, nós vamos para Jerusalém, lá eu serei morto, preso, tal, sofrerei e tal. O que Pedro vira para ele? Senhor, de forma alguma isso pode te acontecer. O que Jesus virou para Pedro e falou? Afasta-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Numa, Pedro tinha falado acerca daquilo que é uma realidade espiritual, na outra falou acerca de uma natureza humana, dentro do pensamento natural. Qual era o propósito do pensamento natural? Que Cristo deveria se salvar e não ser oferta. Então, todas as vezes que nós falamos alguma coisa para alguém que não está alinhada com a palavra de Deus, nós estamos sendo instrumentos de Deus? Não, nós estamos sendo instrumentos do diabo. Se incitamos a maledicência, se incitamos o ódio, se incitamos as discussões, as contendas entre os irmãos, se nós falamos mal uns dos outros, se nós incentivamos as pessoas a não ser oferta, a entender o que precisa fazer, nós estamos sendo instrumento de quem? De Deus? De jeito nenhum. Nós estamos sendo instrumento do diabo. Por quê? Porque nós estamos falando acerca de um pensamento natural.
Então, como é que eu posso crescer e amadurecer e vigiar em todo o tempo e estar ligado em Deus? Quando eu entendo essas coisas. À medida que eu estou ligado, orando sem cessar, crescendo nisso, entendendo que eu preciso rejeitar toda forma de pensamento natural, que eu preciso rejeitar toda maneira de agir segundo o pensamento natural e viver segundo o pensamento espiritual que Cristo revelou e nos trouxe, eu vou crescer e amadurecer. Eu queria trazer para vocês uma palavra que está lá em 2 Pedro, a partir do capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que Pedro está dizendo nesses 2 versículos? Que nós recebemos tudo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Deus, que a gente possa rejeitar as paixões humanas. Então, já nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A vida que revela Deus, a piedade que é a expressão de Deus. Que piedade revela o quê? Nossa devoção, nosso compromisso com Deus e com sua vontade, e a compaixão que Deus expressa pelas pessoas, nós expressamos, para que elas possam conhecer o Pai, conhecer da sua vontade, ou seja, para que possam conhecer Deus como Ele deseja ser conhecido, como Pai, não como uma entidade divina. E nós precisamos entender que nós já recebemos tudo para vivermos dessa maneira. E outra, Ele nos doou as suas preciosas promessas, para que por elas nós nos tornemos o quê? Coparticipantes da natureza divina, ou seja, nós temos da natureza divina, da natureza do Criador. Tendo recebido isso, tendo recebido tudo o que eu preciso, sendo participante da natureza divina, ele diz que eu posso rejeitar as paixões humanas. Isso quer dizer o quê? Dá para viver segundo o pensamento natural, tendo o entendimento que nós recebemos isso? Não dá. Eu preciso fazer uma caminhada de amadurecimento, de entendimento. Como Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 1, ele diz assim, olha, eu não pude falar a vocês como a pessoas maduras, espirituais, eu tive que falar com vocês como a crianças, como a pessoas naturais. Por quê? Porque a forma de agir daquela igreja era de pessoas naturais, pessoas que ainda não tinham amadurecido, embora fossem extremamente abençoados com os dons do Espírito, mas ainda não tinham entendido o que eles tinham que fazer aqui neste mundo. E nós precisamos entender. Por isso ele fala, olha, por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, o que é diligência? Diligência é a prontidão, aquela disposição de fazer as coisas que nós precisamos fazer, ou seja, eu não vou procrastinar, não vou adiar para amanhã, não vou deixar para depois, eu vou começar agora porque é urgente. É que nem regime. Regime, quando é que a pessoa começa? Quando ela começa agora, porque se ela falar que vai começar na segunda-feira ou vai começar no mês que vem, ela não começa. Então, eu tenho que ter a decisão de fazer. Eu quero amadurecer, tendo a consciência disso, o entendimento disso, eu vou amadurecer, eu vou ser diligente na prática daquilo que seja a vontade de Deus. Aí eu começo a fazer o quê? Eu vou pegar essa diligência, que é essa prontidão para fazer, eu vou associar associai a vossa fé, a virtude, com a virtude o conhecimento, ou seja, eu preciso da fé,
que é o conhecimento daquilo que ele fala, das promessas que ele tem. As virtudes falam do quê? Falam daquilo que Deus é, de quem ele é, e que eu entendo que eu preciso revelar isso. Foi o que Pedro escreveu na sua primeira carta, que nós somos um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de sua propriedade, para proclamar as virtudes de Deus. Proclamar as virtudes de Deus é viver expressando essas virtudes. E essas virtudes nós estamos falando do quê? De misericórdia, de graça, de compaixão, de amor, de revelar o fruto do Espírito, que fala de amor, fala de benignidade, de compaixão, de longanimidade, fala de Deus, fala daquilo que Ele é, de quem Ele é. E, ou seja, com a fé, tendo a certeza que eu já recebi tudo isso, que o Espírito derramou em minha vida, eu preciso me empenhar com isso. Associo isso que o conhecimento. Conhecimento do quê? Das Escrituras e o conhecimento de Deus. Como é que eu conheço Deus? Através das Escrituras e através de uma vida de oração e uma vida de comunhão. Então eu vou conhecer Deus, porque eu vou conhecer a Deus através do meu irmão, vou conhecer a Deus através da palavra e vou conhecer a Deus através do quê? De uma vida de oração. E isso me conduz a um processo de maturidade, tá ok? Com conhecimento, domínio próprio. O domínio próprio, o que é? É algo que eu preciso alcançar? Não, é algo que eu recebi. Por quê? Porque é fruto do Espírito. Mas o que me leva, diante das situações, a agir e reagir segundo o caráter e a natureza de Deus? A consciência de quem eu sou nele e que faço parte da sua natureza divina. Isso está claro? Nós precisamos entender isso. Então, o domínio próprio, diante das situações, eu vou começar a entender assim, olha, não posso fazer isso, mas eu tenho que fazer isso, porque essa é a vontade do Pai, esse é o querer do Pai para a minha vida. Então, eu deixo de agir segundo o pensamento natural, segundo as paixões humanas, e ajo segundo aquilo que seja a vontade expressa do Pai na sua palavra, porque a promessa dele é que eu já recebi tudo para viver segundo a sua vontade. E o que me leva a isso? A perseverança. Com a perseverança vem a piedade, com a piedade a fraternidade. Por que a perseverança é extremamente importante nessa jornada? Porque eu preciso de uma coisa, eu vou errar, eu vou cair, eu vou falhar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou levantar, vou entender o que eu preciso fazer, eu entendo o meu compromisso com o Pai e vou fazer de novo. Vou continuar a fazer o que eu estou fazendo. O que eu preciso fazer? Revelar o Pai ao mundo. E eu preciso andar segundo o novo ser, o ser espiritual que Ele me criou. Por isso eu preciso de uma vida de oração, eu preciso estar alerta e vigilante. Eu preciso estar ligado em Deus, entendendo quem eu sou, o que eu recebi. Orando, não só por minha vida, orando uns pelos outros, mas conversando com Deus o tempo todo e tendo a consciência de quem eu sou. Porque quando eu faço isso, eu vou perseverar, e perseverando eu associo isso à fraternidade, com a fraternidade eu vou associar o amor, que é a expressão de Deus neste mundo. O amor de Deus fala de quê? Fala de fazermos da nossa vida uma oferta, de sermos a oferta em favor do outro. Oferta em favor do irmão para que ele cresça, e a oferta em favor do mundo para que o mundo conheça o Pai. Amém? A gente gostaria de pedir que Deus nos livrasse de tudo isso, né? Aí o que Pedro escreve para a gente encerrar? Ele fala, olha, porque essas coisas existindo em vocês e aumentando fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente seguir esses passo a passo, se a gente entender isso, compreender essas coisas, nós cresceremos, nós amadureceremos e nós conheceremos o Senhor. Conheceremos como Ele quer ser conhecido e não segundo o que nós achamos que Deus quer ser conhecido. Agora ele diz assim, olha, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, ou seja, eu não faço isso, eu não tenho isso na minha vida, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora.
Se eu não ando segundo isso, o que vai fazer com que eu viva uma vida sempre como uma criança imatura, como uma pessoa que anda segundo o pensamento natural? Isso implica em quê? Que eu não tenho paciência com as pessoas, que eu não ajudo as pessoas, que eu não gosto das pessoas, que eu não me relaciono bem com as pessoas, que eu falo mal das pessoas, que eu não ajudo as pessoas. Então isso está falando de quê? De pensamento natural. Adianta eu falar que conheço a Deus se eu faço isso? Não. Eu preciso conhecer Cristo, eu preciso conhecer a sua vontade para viver segundo a sua vontade. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Está claro? Vigiar, orar, é o que nos ajuda nessa jornada. É o que nos leva a descansar em Deus, é o que nos leva a conhecer o Pai e conhecer da sua vontade. E a gente precisa crescer nisso e amadurecer nesses aspectos, para sermos instrumento da justiça de Deus, para sermos expressão da sua vontade neste mundo, como família, como um povo que conhece a Deus e que vive segundo essa vontade, ajudando uns aos outros na jornada de crescimento e amadurecimento. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, nós te agradecemos por tua misericórdia, graça, por tua bondade e teu amor, por nos ensinar e nos conduzir no teu querer e no conhecimento da sua vontade. Dê-nos a sabedoria, dê-nos o discernimento, ilumina o nosso entendimento para que a gente possa, como filhos, revelar teu nome, manifestar tua glória e ser instrumento da tua justiça neste mundo. Sê conosco, dando-nos, Senhor, a sabedoria, o discernimento e o entendimento para honrarmos e glorificarmos o teu nome. Conduza-nos em graça, no conhecimento e no entendimento da tua vontade, para sermos o instrumento da tua justiça, para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.